construções de igreja dependem muito da visão que a igreja local tem. Porque a primeira pergunta que o engenheiro da associação faz é: o que a igreja quer? Então depende muito da visão que o pastor tem, que a igreja tem, depende muito disso. Porque todos os planos, ali no Alto Maracanã, quando a gente começou a falar sobre reforma de igreja no ano passado, a arquiteta foi lá e desenhou o modelo de igreja e apresentou para a igreja. A igreja falou: tá perfeito, é isso aí, tá ótimo, não mudamos nada. Mas tinha 2 líderes ali que têm essa visão de a igreja trabalhar para a comunidade. Aí eles começaram a levantar questionamentos. Tá, mas a gente vai recepcionar as pessoas durante a semana, porque a gente quer abrir a igreja 7 dias por semana aqui. Então a gente vai recepcionar onde esse povo? Essa recepção minúscula aqui só serve para entrar no templo. Por que a gente não coloca uma recepção única? Aí o pessoal: tá, mas como é que nós vamos botar uma recepção única aqui, que atenda as salinhas e atenda a igreja? Porque a igreja do Alto Maracanã é um L, né? Aí, não, e ficamos lá discutindo tal, a arquiteta: não, eu vou pensar em alguma coisa. Aí eu falei a famosa frase educada: te vira, né? Você que estudou para isso, veja aí, senta e veja o que você pode fazer, dá uma luz para a gente. Que a gente tem a ideia, mas não sabe como fazer. E aí ficou assim um debate muito intenso, né? Porque para o povo mais que tem uma visão de adição e de reprodução, está tudo bem. Mas para o povo que estava pensando já numa igreja voltada para a comunidade, aquele modelo não estava legal. A arquiteta voltou, ficou mais um mês trabalhando no projeto, Deus iluminou a mente dela, ela voltou com o projeto, falou: e esse aqui, o que vocês acham? Aí o pessoal: realmente ficou muito melhor. A gente centraliza as coisas. Então, assim, essa visão oficialmente ela não tem. Ela depende muito da visão que a igreja tem. Tá? A igreja do Belo Rincão vai ser reformada, construída agora. E o arquiteto, o engenheiro que está fazendo lá, arquiteto, engenheiro, não lembro quem está fazendo o projeto, mas ele fez uma reunião onde ele perguntou para a gente: o que vocês querem como igreja? Tem os modelos prontos, mas tem essa visão de que cada igreja pode andar por conta própria. E a segunda parte da pergunta: essa visão é oficial? Não sei, não saberia te dizer, depende muito de cada associação. Mas o fato é o seguinte, é que a gente tem visto um clamor vindo da nossa igreja, dos membros da igreja, dizendo: a gente quer uma igreja aberta para a comunidade, a gente precisa atender a comunidade, nós não queremos uma igreja só para o nosso culto. Então essa visão oficial não tem uma declaração oficial sobre isso. A gente tem visto esse movimento surgindo assim devagarinho da base mesmo. Tá bom? É isso aí? Mais alguma dúvida? Não? Fechou? Então eu vou para essa segunda e última parte aqui, onde a gente vai falar sobre as igrejas que não se multiplicam, o ciclo da besta. Esse nome não foi eu que inventei não, tá? Mas olha só, a gente tem aqui essa cultura de adição, é só reforçar o que a gente acabou de falar. E a cultura de multiplicação, essa aqui, ela recolhe e acumula. Ela pega os membros e deixa ali, e trabalha, e não quer liberar ninguém para sair, fazer e plantar uma nova igreja. E a cultura de multiplicação, ela envia e libera as pessoas. Isso é muito legal, é um poder maravilhoso, onde você envia as pessoas. Todo culto deveria ser isso, um local, um momento de envio, onde nós celebramos o que aconteceu durante a semana e agora a gente envia as pessoas em missão. Tá? Pode passar aí. Agora, aquilo ali é muito legal, aquilo que a gente celebra, a gente promove. Aquilo que nós celebramos, a gente promove. Eu queria que você pensasse nisso aqui agora. Pense aí nas igrejas mais influentes que a gente tem na nossa união, ou aqui talvez na região. As igrejas mais influentes que você conhece. Alguém tem uma sugestão aí? Igrejas adventistas, mais influentes que nós temos hoje. A Central, né, bem influente na internet e tal. JuVV, Nova Semente. A do Portão ali, do Hope Park, legal. Mais alguma igreja? Não? É isso? Tá bom, são igrejas influentes. Elas provavelmente estão fazendo muita coisa boa e influenciando positivamente o reino de Deus. Só que nós temos um problema, o tal do mas, né? Que é o seguinte: quantas delas estão se multiplicando radicalmente? Quantas dessas igrejas estão num processo de multiplicação? Não é de reprodução,
Ah, sai um grupo daqui porque brigou e vai lá e abriu uma nova igreja. Não, é multiplicação. Planta uma igreja que já vai plantar uma outra igreja. Quantas estão enviando mais pessoal do que eles estão mantendo? Isso aqui não é uma crítica, obviamente, né? Porque ninguém lembrou das igrejas do meu distrito, por exemplo, aqui. É claro, porque, né, a gente faz coisas influentes ali no nosso bairro, mas a influência que uma Nova Semente tem, que uma central tem, são influências muito grandes. Mas o questionamento hoje que tem sido feito é quantas delas realmente estão fazendo coisas influentes e ao mesmo tempo, estão liberando pessoas, enviando pessoas, se multiplicando, colocando mais dinheiro no plantio de igrejas do que nas instalações. A plantação mais agressiva de igrejas autônomas do que lançar grupos dependentes. Isso aconteceu aqui em Curitiba. Aconteceu exatamente isso. Uma igreja que saiu de uma grande igreja para ser plantada, começou o processo ali e ela se tornou tão dependente que 3 anos depois eles tiveram que fechar o grupo porque eles não davam, a igreja não foi ensinada a andar com as próprias pernas. Então, mesmo a gente tendo igrejas boas, influentes, a visão não é só isso, não é ter um culto cheio, olha só quanta gente, isso não é o sucesso da igreja. O sucesso é aqueles que são enviados em missão. Quantas podem traçar mais de 10 igrejas existentes diretamente para suas raízes? Então essas perguntas, elas nos ajudam a entender esse ponto. Pode passar aí. Então olha só, esse é o ponto mais importante. Nós definimos o sucesso como crescimento de adição. E poucos argumentariam que o adotamos como nosso valor prevalecente, que transcende a maioria de tudo que nós fazemos. Então, essa é a conclusão que a gente chega. Como é que a gente mede o sucesso de uma igreja? Se está cheio ou não. Está cheio? A igreja está indo bem, que coisa boa. Mas não é essa medida do sucesso que Deus mede. A medida do sucesso é outra. É uma igreja voltada para enviar pessoas. Pode passar. Então, olha só. Na prática, né, o resultado disso é que nossas práticas e as coisas que celebramos alinham para produzir o que valorizamos, uma cultura de crescimento por adição. Então, lembre-se, a gente sempre vai promover aquilo que a gente celebra. Sempre vai promover o que a gente celebra. Então, se você faz várias ações e agora você vai fazer uma celebração, aprenda a ouvir o que o povo fala lá na frente. Quando fala assim, olha, a gente quer celebrar a Deus essa semana porque 2 pessoas se batizaram na igreja. Que legal, que bom. Crescemos 10% de ofertas nesse mês. A gente está celebrando isso, então a gente está promovendo isso. Mas a gente não fala, por exemplo, que os nossos recursos foram usados para abençoar as pessoas ou para ministérios externos. Ou quantas pessoas durante a semana foram usadas para abençoar outras pessoas. A gente sempre vai celebrar, promover aquilo que a gente celebrar. Então, se você começa a promover na igreja, a celebrar as coisas boas, aquilo que a igreja tem feito, isso você vai estar promovendo. O membro, ouvindo, ele fala assim, ó, a igreja acha que isso é importante, então eu vou nessa direção. Tá bom? Pode passar aí. Então, a diferença do programa do Acts é justamente esse movimento de igrejas virais. A igreja é como um vírus. E não como um hospital. A gente ouve muito isso aqui, né? A igreja é mais como um vírus e não como um hospital. A igreja tem essa função de ser tipo a varíola dos macacos, né? Onde o negócio vai multiplicando, a gente não sabe nem onde é que está indo, né? Qualquer um aqui pode estar com esse negócio aí. Vai multiplicando assim, é um vírus. Essa é a visão de crescimento de igreja. Então, olha que interessante o que esse especialista, Ed Stetzer, que fala sobre essa questão de multiplicação. Apesar do interesse crescente em empreendimentos de plantação de igreja, ainda pouco documentado um movimento de plantação de igrejas, que envolve a rápida multiplicação de igrejas em vez da simples adição de igrejas. Então, o resultado que esse livro fala é justamente isso. A gente está vendo muita coisa acontecendo, mas na prática ainda são poucas igrejas que estão vivendo esse movimento de multiplicação. Eu sonho com um dia em que a gente vai ter isso acontecendo aqui no nosso território. Porque esse camarada que fala, ele não é nem da igreja adventista. Ele fala de uma maneira geral, porque eles, né, todo mundo está tentando criar um movimento de multiplicação de igrejas. Mas
ele diz que a gente não tem conseguido ainda, não tem nada documentado ainda sobre esse movimento de plantação. Não é uma igreja sendo plantada ou outra, mas é um movimento de plantação de igrejas acontecendo. Tá? Agora, pode passar aí. A grande dúvida é por que isso acontece. Então, o nosso sonho é esse, é um movimento, plantando igrejas que vão plantar outras igrejas. Pode passar aí. Então, a busca desse crescimento por adição, ela se torna um vício para nós hoje. É um vício, isso aí é perigoso, porque a gente só quer pensar em adicionar pessoas e não nessa visão de multiplicação. E tudo que nós fazemos já está condicionado para adicionar pessoas. Pode passar. Então, como a gente falou dos nossos modelos, né, os perfis de igreja, o declínio, o platô, adição, reprodução e multiplicação, o nosso sonho é poder chegar lá. Pode passar aí para a gente. Agora, veja bem, nós hoje temos isso aqui de realidade. Muitos grupinhos, eles começam muito pequenos e eles permanecem assim, 30 pessoas. O ideal é que nós tenhamos uma igreja de pelo menos 80 pessoas, 80 boas pessoas, tá? Para que essa igreja desse tamanho, ela possa, com uma rotina de cultura de crescimento por adição, estar estabelecida nas novas igrejas. Quando você tem apenas esse número aqui, cresceu de 30 para 80, mas você tem essa realidade apenas por adição, então a gente não vai ter uma cultura de multiplicação acontecendo. Agora pode passar aí. Agora, quando nós temos essa realidade, uma cultura de iniciação, de adição, e essa aqui é a média, né? 80 membros a gente tem hoje de média. Quando você melhora essa visão e começa a trabalhar com essa visão de multiplicação, uma igreja autossustentável, autorreplicável e autóctone, você vai ter uma igreja que vai ser um pouquinho maior, com mais de 100 membros, e aí você tem algumas realidades, né? Precisa adicionar pessoal e estrutura para crescer, é o que muita gente fala. A gente precisa de uma estrutura para crescer, a gente precisa de um prédio para crescer. Não é necessário. Isso vai ser uma consequência, não é necessário no começo. Nós não podemos adicionar pessoal e estrutura até crescer, não podemos pagar isso. Então essas são frases que a gente escuta por aí. Mas o objetivo é que uma igreja com 80, 100 membros, bem treinada com essa visão, ela já esteja pronta para plantar uma nova igreja a partir dali. Então, se você tem uma igreja pequena, não tente plantar uma igreja agora. Comece a trabalhar a visão, mas não tire um grupo agora. A igreja precisa ter uma média boa aí para a gente conseguir crescer, tá bom? Pode passar aí. Agora, o ciclo de alimentar a besta, né? Como essa é uma visão muito interessante. O lançamento em subtração cria uma cultura de sobrevivência, onde a gente faz de tudo para não morrer, não fechar aquela igreja. Você acaba se tornando graduado em adicionar e acumular mais pessoas, e você se torna preso em mais adição. Então, essa é uma visão perigosa que a gente tem. Pode passar. Volta um pouquinho, volta uma. Agora, quando a gente fala de nós fazermos as duas coisas, é andar dentro do radar e fora do radar. O que seria isso? Nós temos expectativas muito claras sobre aonde a gente quer chegar, saber o propósito de Deus e andar uma segunda milha. Entregar o necessário para poder criar lastro para fazer o que Deus te chamou para fazer. Discipular novos líderes e multiplicar igrejas. Isso aqui funciona muito para pastor. Porque assim, quando a gente está falando, né, o Falcão aqui, o Palu, os pastores estão trabalhando aqui, fazer esse negócio aqui é muito mais difícil. Você tirar 4 sábados no ano para poder ficar num treinamento é muito difícil, porque existe uma demanda muito grande. Então, plantar igrejas hoje, por conta dessa visão de que o pastor tem que cuidar dos membros, essa é a visão que a gente tem hoje em voga. Faz com que um pastor que quer plantar uma nova igreja, ele tem que andar uma segunda ou uma terceira milha. Porque não é uma coisa natural, a gente não sobra tempo para fazer isso. A igreja não está preparada para isso. Fala assim, para que plantar uma igreja se tem um monte de membro que precisa de cuidado aqui? O pastor não me visitou ainda esse ano. Irmã, já fui 2 vezes na sua casa. Não, mas tem que visitar mais, eu preciso de mais visita. Essa é a visão que a gente tem, uma visão onde o ancião está lá, como o pastor Falcão falou, o ancião está ali para fazer plataforma, nem tem mais, né? Faz a escala e trabalha naquilo ali. E os diáconos
receberam uma bênção, uma unção especial para recolher oferta e para abrir igreja. Eu não sabia que tem que ter uma unção para girar uma chave para abrir uma igreja. Então, assim, e você tem os membros da igreja que estão lá, sentados, esperando. Alguém já leu o livro Igreja Simples? Alguém já leu o livro Igreja Simples? Já leu? Esse livro é muito legal, recomendo a leitura dele. Igreja Simples. Esse livro fala no primeiro capítulo do pastor Rush. E ele fala do pastor Rush que tem essa realidade. Ele fala assim, o pastor é como aquele palhaço no circo que fica girando pratos. Sabe aquele negócio de ficar girando prato em cima de uma vara? Sabe? Você faz isso e fica lá. Só que o camarada não se contenta em girar um prato. Ele gira um e bota aquilo ali no chão, ele continua girando. Ele pega e circula outro, e faz outro, e faz outro. E o que acontece com o primeiro que está lá? Tudo que está em movimento tende a ir para a inércia, né? O que a física diz. Ele começa a parar, e se parar, o que acontece com o prato? Cai e quebra. Qual que é a função da plateia? É ficar dizendo, ei, aquele prato está parando, corre lá. Aí o palhaço corre lá e fica girando, dando corda de novo para aquilo ali, mas aquele último que ele estava trabalhando está parando também. E a plateia fica lá. O livro Igreja Simples diz isso. Ele fala assim, a igreja é como se fosse a plateia. As coisas estão caindo, a estrutura está morrendo e o povo fica apontando, lá está caindo. E lá saem os líderes da igreja, o pastor correndo para que aquele departamento não morra, aquela estrutura não morra, aquele programa não deixe de acontecer, entende? É como uma plateia apontando os problemas, mas não estão lá envolvidos em girar os pratos. Então, queridos, hoje plantar igrejas é um grande desafio, porque isso não está na nossa prática. Mas graças a Deus esse movimento a gente está vendo acontecendo aqui. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe para que a gente possa ser esse movimento de plantação de igrejas, de formação de novos líderes, de formação de novos discípulos, ensinar as pessoas. E é muito bom a gente ir devagarinho. É bom a gente ir devagar. Porque se a gente colocar, olha, tem que encher essa igreja aqui, a gente vai fazer uma coisa doida lá e vai trazer o povo lá para dentro. Para quê, no final das contas? Pessoas que estão lá só para consumir. Não gostei do sermão. Esse pregador é muito fraco. Não gostei, não. Ele não entendeu que ele está ali para servir, mas ele está ali para ser servido, para ter um bom culto, um bom sermão, para ter ali um bom programa. É uma mudança muito radical de visão, mas a gente precisa seguir para que a gente não fique alimentando a besta e não termine morrendo. Então, só tem mais 2 slides aqui para terminar. A mudança de postura, como é que a gente faria isso aí então? Pode passar. Então, nós somos plantadores de igreja. Você que está aqui é um plantador de igreja. Mesmo que você está chegando agora pela primeira vez, bem-vindo ao time. Então, primeiro, a gente precisa entender isso. Ser autorizado por Deus para não ser refém de um ritmo não bíblico, não inspirado. Esse ritmo de hoje é um ritmo não bíblico. Tá? Não foi inspirado por Deus. A maneira como a gente está fazendo hoje não foi inspirado por Deus. O modelo de Deus é um movimento direcionado para fora, enfim, isso que a gente conversou. Viver o máximo propósito de Deus baseado nos dons, o modelo do EIPEST, que a gente já fez o teste aqui. Incorporar a minha família no processo de vivência do reino de Deus. Não é só você viver, mas a sua família está envolvida nisso também. Tem até um livro chamado A Mulher, como é que é? A Mulher do Plantador de Igreja, né? Não, tem um livro lá bem legal chamado, geralmente plantadores são homens, né? Aí ele fala da esposa ou do cônjuge, né? Se for a mulher que está plantando, o marido, a esposa ou o esposo do plantador de igreja. Qual que é a função dele nesse processo de criação do movimento? Viver centrado no evangelho, nem bola cheia, nem bola murcha. É interessante isso aqui, né? Essa questão de ser centrado no evangelho, o que a gente nem está glorificando a si mesmo, mas também não vivendo assim, achando que a gente não está salvo por Deus. Ser honesto com você mesmo, ser um aprendiz do legado da reforma, que fala da igreja, né, eclésia sempre reformada, inconformidade apaixonada, honestidade, crise eminente, valores, narrativas e comportamentos de multiplicação. Tudo isso são requisitos para a gente poder ir nessa direção. E o último, quando a gente fala de mudanças na vida pessoal,
é uma mudança nos nossos ritmos diários, semanais e trimestrais, o acorde. Isso aqui é muito importante a gente fazer. Se a gente não está fazendo ainda, é um requisito básico. Quando a gente fala da igreja, é mexer na nossa agenda, na pregação, no nosso treinamento. Quando a gente fala no nosso distrito, né, talvez não é a sua realidade, mas se espera que o distrito pense na multiplicação, em desenvolvimento de liderança e mais igrejas. A associação é a gente esperar o feedback, andar no radar e fora dele. E quando a gente fala da comunidade, é o nosso envolvimento e encarnação na comunidade, um agente de transformação social, ambiental, físico, mental e espiritual. Uma visão holística de ministério para a gente poder trabalhar. Alguma dúvida? Alguma contribuição? Não? Deu para entender tudo? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. A gente vai ter um